Vamos lá, lista de exercícios 2021/03, exercício 11, tá? Então, exercício 11, a gente tem essa seguinte situação, tá? Exercício 11, ele serve de base para o exercício 12, ok? Então, o enunciado é o seguinte: uma rodovia cruza uma hidrovia perpendicularmente, ou seja, elas como se fossem duas retas, a hidrovia é como se fosse uma reta, a rodovia é como se fosse uma outra reta, então elas formam um ângulo de 90 graus, tá? Considerando elas como retas, tá? Então a rodovia cruza uma hidrovia perpendicularmente por meio de uma ponte, tá? Até destaquei a ponte com isso aqui, mas acho que nem dá para perceber que tem uma ponte aí. Então, ambas podem ser consideradas retilíneas, tá? Então, é aquilo que eu falei. A gente pode considerar a hidrovia e a rodovia como retas, tá? No mesmo instante em que um carro cruza a ponte, tá? A uma velocidade constante de 90 km por hora, tá? Uma barcaça passa sob a ponte. Então aqui é a ponte, né? E aqui ela passa sob. Sob é passar embaixo. Então passa sob a ponte a uma velocidade de 54 km por hora. Supondo que ambos estejam no mesmo plano horizontal, a distância aproximada entre o automóvel e a barcaça após 20 minutos é... Gente, essa suposição de estarem no mesmo plano horizontal é porque é o seguinte, no enunciado ele está perguntando qual é a distância do automóvel, né, do carro para a barcaça. A distância mesmo, você teria que considerar a diferença de nível da ponte para a hidrovia. Mas aí você considera tudo como se tivesse tudo no mesmo plano. Então, o enunciado pode ser resumido aqui, ó. Esse pontinho aqui é exatamente o ponto em que eles se cruzaram, tá? Considerando que eles, claro, estejam no mesmo ponto. Ou, considerando que eles estejam no mesmo plano. E aí, depois de 20 minutos, a barcaça já percorreu uma certa distância lá na hidrovia, né, no canal ou no rio, e o carro também já percorreu uma certa distância. Observem que eu coloquei, eu já estou sugerindo aqui, que a distância que o carro percorre é maior, né, a distância que o carro percorreu é maior que a barcaça, né, que a barcaça percorreu depois de 20 minutos. Por quê? Porque a velocidade do carro é maior. Então é de se esperar que o carro tenha andado mais, tenha percorrido mais quilômetros, tá? Então a gente precisa saber o que aqui. E a gente quer saber, desculpa, né? A gente precisa saber o que? A gente quer saber qual é a distância então do carro para barcaça após 20 minutos. Claro, considerando que eles estão no mesmo plano horizontal, porque aqui você está desprezando o nível, a diferença da ponte, né, para hidrovia, tá? É como se você considera tudo no mesmo plano. Então, para a gente calcular isso aqui, a gente já fica desconfiado. Deve ser um teorema de Pitágoras aqui. Sim, além da lista de exercícios 6 sobre o teorema de Pitágoras, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que, nesse caso aqui, a distância entre a barcaça e o carro do triângulo retangular vai ser a hipotenusa, tá? Mas aí você não tem informação também dos catetos, tá? Então você precisa calcular, obter quem seriam os catetos. O que são os catetos? É a distância que a barcaça percorreu depois que ela cruzou com o carro, né? E esse outro cateto é a distância que o carro já percorreu depois que ele cruzou com a barcaça, tá? Então, a gente vai usar essa informação da velocidade. Aqui o tempo é 20 minutos. 20 minutos é 1/3 de hora. Então, eu vou ser bem objetivo aqui. Se a velocidade da barcaça é 54 km por hora, quer dizer que em 1 hora, que é 60 minutos, ela percorreu 54 km. Então, em 60 minutos, ela percorreu 54 km. Ela percorre 54 km. Então, em 20 minutos, é só você dividir por 3. Então, ela percorre, deixa eu colocar aqui, no caso, ela já terá percorrido 18 quilômetros, tá? O carro é o mesmo raciocínio. Se em 1 hora ele faz 90 quilômetros,
Quer dizer que em 20 minutos, ó, em 1 hora, que é 60 minutos, ele faz 90 quilômetros. Então, em 20 minutos, que é a terça parte de 60, então ele vai ter percorrido 30 quilômetros. Então, aqui a distância será de 30 quilômetros que ele percorreu depois que ele cruzou a barcaça. E, finalmente, aqui a gente vai ter a distância, né, da barcaça ao carro, tá? Aplica o teorema de Pitágoras aqui, tá? Então, vocês já sabem quem são os catetos e a hipotenusa. Então, vai ficar distância ao quadrado igual a cateto ao quadrado, que seria 30 ao quadrado, mais 18 ao quadrado. Então, colocar aqui, distância ao quadrado vai ficar igual a 900 mais, que é 30 vezes 30, 18 ao quadrado é 324, tá? Então, a distância ao quadrado vai ser 1224, tá? Então, a distância vai ser raiz quadrada de 1224. Pronto, então a distância ficou igual a raiz quadrada de 1224, tá? Nesse caso aqui, a gente vai apelar para a calculadora, mas a gente tem as alternativas aí. Então, quando você faz aqui o resultado na calculadora, tá? O resultado vai ser, olha aqui, 34,98. Então, o valor aproximado, né? No caso, vai ser 35 quilômetros, então a alternativa B. Então, aqui, o valor aproximado, tá? É 35 quilômetros. Ou seja, a distância em que a barcaça vai estar do carro, né? Considerando que elas estão no mesmo plano, mas não estão, obviamente, seria de 35 quilômetros, ok? Então, esse exercício, ele serve de base, né? Ele tem uma ideia parecida com o exercício 12, tá? O exercício 13, ele é muito fácil, gente. Basta saber essa coisa de sul, leste, tá? O exercício que fala aí de um robô. E o exercício 14, tá? Também é simples, é só você fazer o esquemazinho, ó. Em um certo trecho de um rio, as margens são paralelas. Dois povoados situados na mesma margem do rio estão a distância de 2.700 metros. Esses povoados distam igualmente de um farol situado na outra margem do rio. Sabendo que a largura do rio é 1.800 metros, a distância do farol a cada um dos povoados é quantos quilômetros? Vamos lá, o esquema que resolve esse exercício, que é o exercício 14, tá? É esse aqui. Você vai ter, então, dois povoados, aqui seria o rio, né? Dois povoados que estão a distância de 2.700 metros um do outro. 1.800 metros é a largura desse rio e a gente tem um farol na outra margem. A gente tem, tá, pelo enunciado aí, que a distância do farol para o povoado 1 é igual à distância do farol para o povoado 2. Ou seja, é como se você tivesse aqui o farol, o povoado 1 e o povoado 2, um triângulo isósceles. Então, essa medida aqui, vou destacar de vermelho, ela é igual a essa aqui, né? Ou seja, esse lado do triângulo é congruente a esse, tá? Então, é como se você tivesse então um triângulo isósceles, a altura dele é 1.800 metros e a base do triângulo isósceles é 2.700 metros, tá? Por que eu estou falando de triângulo isósceles? Porque essa altura aqui, ela vai dividir essa distância aqui em dois lados. Então, é como se você tivesse, deixa eu destacar aqui, isso aqui, ó. Então, daqui para cá, aqui seria o 1.800, tá? E daqui para cá é a metade de 2.700. Então, seria 1.350 e aqui 1.350. Pronto, a gente quer saber qual é a distância do farol a cada povoado. Então, é saber qual é essa medida aqui. Então, obviamente, a gente vai usar o teorema de Pitágoras, tá? Próximo vídeo, a gente vai estar falando do trapézio, né? Que
a gente aqui, no caso, a gente vai estar calculando algumas medidas. Ou pode ser a altura, ou pode ser um lado desse trapézio, ok? Até o próximo vídeo e valeu!